Muito boa tarde a todos e bem-vindos à terceira edição do Lado a Lado, um projeto onde procuramos proporcionar boas conversas com ótimos oradores sobre os assuntos de namoro, casamento e família. Na nossa vida sabemos que nem sempre tudo é um mar de rosas e mesmo as rosas, quando as há, têm espinhos pelo meio. E, portanto, também há crise no namoro, era tudo para dizer isto. E esse é o assunto da nossa sessão de hoje. E temos aqui o Luís e a Joana. Luís e Joana, muito obrigado por estarem aqui. Eu, antes de mais, queria começar por vos perguntar como é que uma rapariga do Algarve e um rapaz de Leiria começam a namorar. Enfim, contar um bocadinho a vossa história. Boa tarde a todos. Olá, Eu sou o Luís Emanuel. eu sou a Joana. Se calhar podemos começar por dizer quem nós somos e também um bocadinho daquilo que nós fazemos. Nós estamos casados desde 2013 e temos um filho cá fora e outro na barriga. Portanto, temos um filho com 3 anos e estamos à espera de outro para setembro. E namoramos há quanto tempo? Namoramos desde 2007, portanto há 12 anos. Vamos fazer 13 anos de namoro este ano. Eu sou do Algarve e vim estar para Coimbra. E o Luís é de Leiria, nós vivemos agora em Leiria. E quando vim estar para Coimbra, nós já fazíamos parte, os dois, do mesmo grupo de jovens, que é um grupo de jovens internacional. E portanto, a zona de Coimbra e Leiria eram a mesma zona. Pronto, e por causa disso, houve um ano em que esse movimento, esse grupo fez mais trabalhos juntos com as duas cidades e nós começámos a dar mais, a falar mais, a ver mais, pronto, e de repente houve um clique e cá estamos. Nós, depois nessa fase, como nos conhecemos é um movimento cristão também, do qual nós ainda hoje de certa forma fazemos parte. Nós, apesar de nos conhecermos aí, depois, claro, também começámos a querer estar mais juntos e a querer conversar mais também. E então, a determinada altura, falávamos muito por telefone, muito se calhar na altura havia o Messenger. Hoje o Messenger é uma coisa diferente do Facebook, mas na altura não era. E pronto, e nós falámos muito assim, mas sempre à distância, porque realmente estávamos muito afastados. Ela, apesar de estar a estudar em Coimbra, eu estudava nas Caldas da Rainha e pronto, e vivia em Leiria. E então começámos a encontrar-nos de vez em quando e a falar mais digitalmente, se podemos falar assim. Depois, entretanto, realmente quisemos também aprofundar um bocadinho mais o conhecimento que tínhamos um do outro, a aproximar-nos também mais e depois em 2007, no verão, eu fui de férias férias desinteressadas ao Algarve e pronto, em que estivemos muito tempo juntos, ainda não namorávamos, mas foi giro porque estivemos com a família da Joana, sobretudo com as irmãs dela. São 3 irmãs, a Joana é a mais velha e tivemos muito tempo com elas e também com um amigo que tinha ido de férias comigo, completamente, da minha parte, completamente desinteressado e foi aí também que nos aproximámos muito. E entretanto voltamos ou melhor, eu voltei para cima e a Joana ficou mais um tempo no Algarve e depois veio a altura dos estudos e voltou. Sim. Mesmo neste tempo todo de conhecimento, houve uma coisa que sempre foi muito caracterizada por nós, que é, ele foi de férias, não é? Nós tivemos sempre a oportunidade de estar um bocadinho sozinhos, obviamente, mas quisemos principalmente estar com todos, até porque não fazia sentido estar de outra maneira. Porque a família vem comigo, não é? A dele vem com ele, portanto, era importante que vivêssemos também, ou começássemos a viver logo o namoro assim. Depois, ele veio para cima e eu vim para cima também, passado aí 2 semanas, no fim de agosto, vim para a faculdade e vinha de carro, na altura já eu tinha carro, e para em Leiria, pronto.
E então, para em Leiria, para estar com o Luís, estava toda super contente, não é? Como podem imaginar. E depois fomos passear a uma igreja, aqui na zona que é muito gira, onde casámos por acaso. E conversámos imenso, namoriscámos imenso nessa tarde. Pronto, e até que a certa altura declarámos o namoro, basicamente. E a resposta do Luís, isto estava na apresentação, mas isto é verdade, a resposta do Luís foi pronto, então agora já está, podemos ir comer. Muito romântica logo, para eu ficar ali impressionada, mas a verdade é que ele estava esfomeado, porque já era muito tempo e na verdade ele é muito mais romântico do que eu, muito mais. E pronto, começou assim o namoro à distância, porque eu estava em Coimbra e ele estava em Leiria, não é uma distância muito grande, é 1 hora, são 60 km, mas tendo em conta que não se podia andar para trás e para a frente, apesar de termos possibilidade de andar de carro, era um namoro à distância, pronto, em que podíamos nos ver uma vez por semana, mas às vezes havia semanas em que não nos víamos, até porque ele depois também estava nas Caldas a estudar, portanto, não dava. Eu também pego nisto agora para aproximar já ao tema também que hoje estamos a tratar aqui, não é? Porque é engraçado, isto, nós contamos assim na brincadeira de eu ter fome e dizer, então vamos comer. Não foi bem como a Joana está a contar, foi um bocadinho... Pronto, não, estou a brincar. Mas é engraçado que estas coisinhas mostram realmente, ou começam a mostrar como há diferenças entre nós. Se calhar para mim é mais importante ir jantar quando são horas de jantar, ou ir fazer isto ou aquilo. Se calhar para a Joana é menos importante isso. De outra forma, por exemplo, pode ser para ela mais importante tratarmos de uma coisa primeiro antes de irmos jantar, pronto. E isto realmente são pequenas diferenças que com o tempo se podem transformar em dificuldades. Pronto, e não sei se só dando assim um ar geral em relação a isto, é que realmente estas dificuldades, se nós não formos lidando com elas, acabam por se transformar mais tarde em crises que aparecem independentemente destas pequenas dificuldades, mas que na altura nós víamos, não é? Mesmo as diferenças não notávamos que poderiam vir a ser dificuldades. Até porque no início não é o chamado tempo das borboletas e dos passarinhos, não é? Isto é mesmo assim, não é? Para quem está a namorar com certeza, ou para quem já namorou com certeza já sentiu isto. E a paixão é isso, não é? Essas borboletas, esses passarinhos, a primavera, aquela coisa maravilhosa, mas que depois quando se transforma em amor, tem que se ir trabalhando, caso contrário não sobrevive, porque cada vez vemos mais coisas no outro que não gostamos, porque é normal, eu sou diferente dele, ele também, vimos de famílias diferentes, com situações diferentes, porque cada um tem uma família completamente diferente, que foi criada de maneira diferente, e às vezes estas pequenas coisas depois vão se transformando, não é? Ao longo do namoro. Sim. A questão que, segundo aqui ia pôr, era relativamente aos conflitos. Às vezes, numa relação há conflitos concretos, e perguntávamos como é que esses conflitos se resolvem, se simplesmente cada um cede de alguma coisa, ou se cede só um, ou como é que eles costumam resolver? Se os conflitos só se resolvem com cedências de parte a parte? Pronto, eu acho que da nossa experiência, daquilo que nós vivemos no namoro também, eu acho que os conflitos resolvem-se realmente com o conjunto das situações que tu referias, isto é, de certa forma tem de haver uma cedência de parte a parte, até porque, como nós até já estávamos a introduzir antes, eu acho que as diferenças, quando nós vamos passando mais tempo juntos, quando vamos convivendo mais, quando passa aquela fase inicial da paixão,
e do amor mais emotivo, chamamos assim, aí começam a aparecer essas pequenas diferenças, essas pequenas dificuldades e também esses desacordos, chamamos assim. E eu acho que numa primeira fase é preciso sempre ceder. Aliás, eu acho que em qualquer relação, para realmente chegarmos a bom porto, é preciso haver cedências de ambas as partes. Não é? E para nós foi sempre o nosso objetivo foi sempre, mais tarde, também o casamento. Isto é, quando nós começámos a namorar, a nossa forma de pensar já era esta, era no sentido de realmente percebermos se a nossa relação tinha futuro, se este amor que nós sentíamos era realmente um amor puro, um amor verdadeiro que nos pudesse levar mais além nesta relação, ou seja, com o casamento em vista. Se nós tivermos um objetivo destes, ou um objetivo da relação a longo prazo, eu penso que é muito importante irmos resolvendo estas situações que vão aparecendo. Eu penso que não pode ser deixando passar, isto é, de certa forma, além da cedência de parte a parte, é preciso também falar sobre essas dificuldades. Eu acho que isso é essencial também. Então, a cedência tem sempre que existir, desde que não passe para a parte da anulação, porque se eu me anulo em tudo, para que o outro possa fazer ou dizer ou ser tudo aquilo que diz que é, ou que quer ser, ou que é assim, eu vou estar a guardar tudo aquilo que me está a incomodar e a certa altura isso vai rebentar, não funciona, não é funcional isso. Mais tarde a pessoa vai se cansar. Aliás, nós próprios, nós tivemos situações destas em que eu sou muito mais explosiva e o Luís é muito mais muito mais pacífico, é muito mais calmo e mais facilmente cedia para que não houvesse discussão do que eu. Eu quando não gosto, vê-se na minha cara que eu não gosto ou eu falo o que eu não gosto, ou pronto, é muito claro. O que é que acontece é que a certa altura começamos a anular a outra pessoa porque nós somos assim. Certo, eu sou assim, mas não é por isso que eu não posso respeitar o outro como ele também é. E ele tem que ter voz no relacionamento, que nós somos dois, senão também não faz sentido nenhum. Portanto, isto levou depois também a muitas discussões. As discussões existem e têm que existir, fazem parte da base do conhecimento de cada um, entre os dois, e são o trampolim para que se avance na relação, porque se não há discussão, não é que passemos agora todos a ter discussões e que as discussões sejam para uma boa forma de viver um namoro, não é isso. Agora, elas existem e quando existem temos que agarrar essas oportunidades para fazer disso um trampolim para poder melhorar. Pronto. E o Luís, neste caso, por exemplo, ele sim, acabava por ceder muito mais calava-se muito mais do que eu. Até que ele percebesse também que isto era assim e que eu percebesse que isto era assim, leva tempo. É preciso também que queiramos autoconhecer-nos. É preciso querer mesmo saber porque é que eu estou a reagir daquela maneira, questionar-me porque é que eu reajo assim e porque é que eu estou a fazer assim e porque é que eu estou a exigir assim, porque tudo tem uma resposta. É porque se calhar lá atrás, na minha infância, eu cresci de uma determinada maneira e vi determinados comportamentos que me fizeram ficar assim. E isto não tem problema, desde que nós consigamos perceber e depois enquadrar isto na nossa relação. E isto começa no namoro, quer dizer, não começa nos primeiros tempos, mas se tivermos realmente o objetivo de vir a casar, quanto mais depressa conseguirmos resolver estas coisas, ou pelo menos ter noção delas e aceitá-las, e depois não podemos querer mudá-las no outro, porque o outro só muda se quiseres. Isto é uma coisa que não vale a pena insistirmos que o outro mude, porque o outro só muda se quiser, e eu tenho que, ou eu aceito assim,
e consigo conviver com isso, ou então tenho que repensar a minha vida, porque o outro, para que o outro mude, para que eu mude, eu tenho que ser eu a decidir mudar. E as discussões às vezes passam pela exigência que nós queremos que o outro faça à nossa maneira, não à maneira dele. E a outra maneira não quer dizer que seja má, simplesmente é diferente. E este diferente muitas vezes é muito incomodativo, é mesmo muito incomodativo. Eu acho que ao longo do tempo essas dificuldades vão se acentuando, ou podem se ir acentuando, e há alturas em que acabamos por as viver de uma forma mais difícil do que outras. E eu acho que em parte também, aquilo que a Joana dizia há pouco é muito importante, de não partirmos do princípio que o outro vai mudar. Isto é, se algo está mal, se calhar tem de ser eu que vou falar com a Joana sobre isso, tentar perceber o lado dela, para depois arranjarmos aqui de alguma forma um meio termo para levarmos a relação para a frente. Porque eu penso que não há, a médio prazo ou a longo prazo, não há nenhuma forma de termos um relacionamento saudável sem que haja realmente de vez em quando confrontos, pequenos confrontos. Porque nós vivemos com outros, não é? Por isso nós estamos sempre em transformação, e aquilo que eu era enquanto namorava com o Luís, hoje já sou de maneira diferente. A Joana do namoro é uma Joana que sofreu transformações até aqui, da mesma maneira que o Luís também sofreu transformações até ao casamento. Pronto, agora porque estamos casados, não é? Mas isto acontece sempre assim, não é? Aquilo que eu sou durante o namoro tem a ver com tudo aquilo que eu vi e vivi durante a minha adolescência, durante a minha juventude. Quer dizer, isso é aquilo que me vai transformar. Agora posso estar disposta ou não a tentar mudar, mas é com calma, isto leva tempo. Só de um ponto de vista mais prático, 2 ou 3 também ideias, porque depois também depende de cada casal, e dentro de cada casal depende de cada um de nós. Mas, por exemplo, uma coisa que nós fazíamos muito, pronto, como já dissemos há pouco, nós somos cristãos, e a determinada altura, quando tínhamos uma dificuldade assim maior no namoro, muitas vezes íamos juntos, visitávamos uma igreja, rezávamos um pouco, pensávamos um bocadinho também sobre determinado problema que estávamos a viver, e isto ajudava-nos muito a concentrar-nos naquilo que realmente é mais importante. Pronto, e quando temos este objetivo, acho que acabamos por achar assim pequenos segredos. Para nós era este, e foi mesmo muito importante no namoro, até porque nos ajudava também a acalmar cada um, porque às vezes também as discussões são mais ligeiras do que parecem, do que nós as sentimos. Uhum. Então, estamos a falar sobre os conflitos, mas agora é também bom perceber que às vezes uma crise pode ter conflitos por trás, mas também pode ser sobre alguma discordância, sobre algum assunto. Às vezes nós discordamos em alguns assuntos e, portanto, gostávamos de perceber se dá para discutir, se pode haver discordâncias sobre todos os assuntos, ou se há alguns assuntos que numa relação não faz sentido haver uma discordância. Se é algum assunto, tem que haver alguma concordância, efetivamente. Pronto, essa pergunta também é interessante, porque eu acho que ao longo do namoro também vamos tentando descobrir isso dentro do casal, mas eu dava uma resposta de nim, e isto porquê? Nós na realidade podemos discordar em todos os assuntos, mas por outro lado, na minha opinião e na nossa opinião, há assuntos em que, se discordarmos, realmente mais tarde poderá trazer-nos grandes problemas. Eu diria que é preciso, antes de mais, perguntar-nos se é possível viver com aquele com aquela determinada discordância, se é possível viver para mim individualmente, se é possível viver para a Joana individualmente, mas também se é possível, mais tarde, continuarmos
o resto da vida, lá está, sempre nesta perspectiva de um namoro realmente verdadeiro, um namoro com o sentido do casamento, mais tarde, eterno, no fundo, e se é possível realmente haver um casamento assim. Isto porque isto depois prende-se com as perspectivas, não é? Por exemplo, um exemplo muito concreto, os filhos, não é? Um de nós imaginaria ter 10 filhos, o outro não quer de maneira nenhuma ter filhos. É certo que nós podemos discordar disto. É uma discordância que tem que levar a um equilíbrio. Portanto, ou seja, nós podemos partir de pontos diferentes, mas depois, se calhar, em vez de termos 10 filhos, ou de não termos nenhum, vamos ter 3, 4, percebem? Quer dizer, é uma discordância que leva a um equilíbrio, porque não era o que o Luís estava a dizer. Isso interfere com as nossas perspectivas de futuro, com aquilo que nós queremos para o nosso futuro e depois com a influência que isso tem no nosso futuro e na nossa família e na nossa casa, naquilo que queremos criar, pensando que o namoro seria para ser, não é? Estamos a trabalhar para o sempre, não é? E por isso, discordar, nós podemos discordar e nós discordávamos imensas vezes de montes de coisas, tínhamos perspectivas completamente diferentes, quer em termos de trabalhos, quer em termos de casa, de dinheiros, eu sei lá, discordávamos de imensas coisas e foi preciso ter muitas conversas, algumas discussões, para chegarmos a um equilíbrio. Lá está, partimos de pontos muito diferentes, mas para depois chegarmos ao equilíbrio que continuamos a trabalhar. Quer dizer, eu acho que este discordar, não podemos partir logo do princípio que é uma coisa que somos muito diferentes. Eu e o Luís somos muito diferentes, é muita coisa mesmo, somos mesmo muito diferentes. Mas amamos muito um ao outro, estamos aqui, temos 2 filhos, quer dizer, somos muito diferentes porque a vida que tivemos até nos encontrarmos foi também muito diferente em tudo, em termos familiares, em termos escolares, em termos de amigos, foi tudo muito diferente. Portanto, não é um obstáculo, na minha opinião, pensar logo à partida que por sermos tão diferentes e por haver estas discordâncias, seja de temas, seja porque efetivamente gostamos de coisas diferentes, sejam más. Não acho que isso seja limitativo. E também eu fazia só uma ressalva em relação a isto que nós estamos a dizer. Há temas que realmente podem ser fraturantes, isto é, sobretudo se falarmos em isto dificilmente, ou melhor, acontece, em alguns casos acontece, mas não é assim tão comum, mas se falarmos em temas, por exemplo, em questões morais ou de valores morais que uma pessoa defenda completamente opostos à da outra pessoa, pode ser difícil conciliar aqui as coisas. E neste sentido, o que nós, foi sempre a nossa forma também de fazer, não que nós tivéssemos assim valores morais diferentes, porque não tínhamos, eram bastante aproximados, mas o que eu acho importante é, antes de tudo, falarmos sobre esses assuntos, porque quando realmente estamos em pontos completamente opostos, pode haver ali realmente coisas que sejam tão fraturantes que de futuro vai ser muito difícil lidar com isso. Ou seja, voltamos àquelas questões que eu falava no início, perguntarmos individualmente se eu conseguiria viver com isso em relação à Joana, ela em relação a mim, e depois no casal, se é possível realmente criarmos uma relação como nós imaginamos, com aquelas barreiras que possam existir. Para alguns, barreiras mais simples, como estas dos gostos ou das maneiras de ser, etc. Quando se chega a pontos, neste caso, com barreiras realmente mais morais, ou que no fundo são os nossos valores, aquilo que nós defendemos profundamente. E aí é muito difícil conseguirmos conviver com o outro lado, ainda que seja possível, em situações de limite, mas também, por outro lado, é importante percebermos se realmente há caminho ou não há possibilidade de o fazer.
Ok, obrigado. Já falamos aqui em situações muito diferentes e era bom tentar perceber um bocado nestas dificuldades todas, perceber qual é a gravidade das situações. Portanto, queríamos tentar perguntar-vos o que é que distingue um bocado, como é que conseguimos perceber se estamos numa crise, se estamos numa birra, se estamos, ou se é uma coisa de tal maneira grave que, de facto, pronto, como vocês dizem, há situações em que, pronto, não é que seja impossível, mas não é muito prudente ou não é muito sábio continuar uma relação com quando há determinados conflitos que são demasiado estruturantes. Então, perguntávamos como é que se consegue distinguir uma birra de uma crise grave, ou um indício de que com estes padrões, com estes parâmetros, não dá para avançar, se é que estão a perceber. Eu acho que uma birra temos que ter em conta, imaginemos, estou em fase de exames e não tenho, o Luís quer fazer determinada coisa ou disse-me determinada coisa que eu levei logo a mal. É assim, primeiro temos que avaliar o ambiente externo que temos também, quer dizer, estou em fase de exames, poderia não ter, e aconteceu também, muitas vezes, nenhuma paciência para estar agora a ir sair, ou para estar a ir, ou para estar a conversar, ou para estar, e portanto, qualquer coisa que ele diga, eu posso transformar aquilo num problema gigante, e não é nada, simplesmente eu estou cansada, estou estressada, estou angustiada porque estou em época de exames. Pronto, mas aqui eu acho que isto, e isto aqui claramente, e se calhar não se consegue ver na altura que isto é uma birra, porque aquilo depois é muito sentido, porque depois eu sinto e sentia aquilo como um ataque à minha pessoa, sem que ele percebesse que efetivamente eu estava angustiada, estressada, porque eu queria que ele percebesse isso sem eu sequer falar. E isto aqui depois parte um bocadinho, a maneira de eu agora consigo ver isto, porque ao mesmo tempo, durante estes anos todos, nos fomos autoconhecendo e conhecendo um ao outro. Mas é preciso estar na disponibilidade de perceber as reações que cada um tem. Pronto, e eu sei que, por exemplo, quando eu tenho fome, não venham falar comigo assim para coisas sérias ou chatear-me muito, porque eu vou fazer uma birra, efetivamente. Eu tenho fome e não consigo pensar, eu tenho que ir comer, depois a gente conversa. Pronto, a coisas sérias, quando eu tenho fome, não dá, não funciona comigo, é impossível. E isto é um bocado uma característica minha, é uma limitação, e que deu aso a tanta discussão, às vezes a tantas birras, que depois acabaram por se transformar às vezes também em discussões, não é? Porque depois às vezes nós deixamos aquilo avançar porque não falamos. Agora aqui, pronto, agora posso dizer que neste momento, quando isso acontece, eu já penso, tenho fome, deixa-me lá ir comer primeiro para depois conversar. Mas isto é porque agora eu consegui perceber que é assim, mas isto não é uma coisa que é preciso a gente ir mesmo falando muito, não é só com ele, mas depois também com os amigos, com as pessoas com quem nos damos, para nos irmos autoconhecendo, porque as crises, as birras e as personalidades e os comportamentos vão melhorando à medida que nós percebemos as nossas limitações, à medida que eu percebo como é que eu sou, porque é que eu sou assim e porque é que eu estou a reagir assim, para depois poder evitar alguma coisa ou querer mudar alguma coisa. Caso contrário, eu não consigo fazer nada, porque se eu disser eu sou assim, eu fico uma estaca e não me mexo daqui. Então isto não funciona. E isto aconteceu várias vezes. Eu estou a dizer isto, contra mim falo, porque esta era muito a minha posição. Eu sou assim, é assim que eu sou e tu tens que me aceitar como és. Portanto, o Luís foi um bocadinho um herói que foi abrindo aqui espaço para depois para eu começar a perceber isso, porque ele é muito mais... ele tinha um autoconhecimento muito maior do que eu tinha de mim mesma. E, portanto, isto também foi uma coisa que nos ajudou muito enquanto namoro, e até agora, não é? Pronto, apesar de tudo. Portanto, uma birra é pensar também em que meio estamos. Depois a seguir era... Eu penso que depois também tem o outro lado, que é nós percebermos em nós, que era o que a Joana estava a falar, e da minha parte também, eu faço só a ressalva, como vocês perceberam, foi essencial a minha dica no dia em que começámos a namorar, de irmos jantar. Pronto, afinal de contas foi bem pensado. Não, desculpem a brincadeira. Mas, portanto, também há o outro lado, que é o facto de
a Joana ver quando sou eu que estou a fazer uma birra, ou quando eu estou a fazer uma birra, ou eu ver que é a Joana que está a fazer uma birra, e vamos chamar-lhe birras porque realmente nós humanamente somos como as crianças, às vezes fincamos o pé em determinada coisa que realmente é pequenina a E determinada por altura. circunstâncias não ia ser essa a reação se estivéssemos noutro meio, de outra maneira, pronto. Isto Exato. das birras. Eu penso que, pronto, agora fazendo a tal diferença, a birra e a crise. Uma birra pode levar-nos a discussões, pode levar-nos a um momento, penso eu, mau, a uma situação má, uma situação de discussão, uma situação de alguma forma ali um desconforto, enfim, uma coisa momentânea, passageira. Eu penso que da nossa experiência aquilo que nós temos vivido é que as crises acabam por ser mais acentuadas ao longo do tempo e são muitas vezes vão somando estas pequeninas coisas e eu penso que acontece imenso, sobretudo se nós não falarmos sobre essas situações, é o irmos acumulando. E aí, por exemplo, eu também sou um bocadinho assim, ou era, agora penso que estou melhor, mas acaba por ser, mas que é o ir acumulando determinada situação, pronto, passou. Determinada situação, passou. Mas, entretanto, como já são 3 ou 4, e eu não falei sobre elas, não disse nada à Joana, simplesmente imaginei que desapareciam no ar. E então acontece que interiormente nós começamos a aumentar aquelas dificuldades. Como eu não dei a oportunidade à Joana dela me dizer o que é que para ela tinha sido aquilo, que se calhar não foi nada, mas para mim até me custou na altura, e aquilo em mim foi ganhando uma outra dimensão. E eu penso que estas dimensões depois vão-se sobrelevando também em relação aos nossos, ao dia-a-dia, e vamos começando a agir de acordo com elas, vamos começando a criar um ambiente realmente negativo, um acumulado de experiências que já não nos deixam livres, porque para nós aquilo já foram coisas más e não as resolvemos, e entretanto parece que uma pequenina coisa de ter dito bom dia de forma mais repentina, ou na altura que namorávamos, mandar uma mensagem sem pontuação e uma pessoa já fica, então, mas o que é que se passa que mandou uma mensagem sem pontuação? E não sei se identificam também, mas as mensagens são muito boas e ao mesmo tempo terríveis, porque nós não conseguimos ouvir a entoação do outro, nem ver-lhe a cara. Exato. Mas pronto, e depois aquelas pequeninas coisas vão-se somando e chegamos a um ponto em que realmente, se nós formos honestos connosco próprios, já não estamos tranquilos, já não estamos livres no relacionamento, porque já nos sentimos revoltados, porque já nos sentimos, no fundo, zangados, mesmo que naquele dia não esteja. Há uma situação de fundo. E eu penso que estas situações mal resolvidas podem realmente levar a crises enormes, mas, por outro lado, as crises também têm o seu lado positivo, isto é, ninguém consegue fugir das crises. Pronto, eu, ao estar a dizer que realmente é um somatório de situações que não foram resolvidas, não quer dizer que nós consigamos fugir delas se resolvemos todos os assuntos. Até porque a maioria destes assuntos não resolvidos são assuntos que nós não nos apercebemos. Eu penso muitas vezes nessas situações do namoro. Foram coisas que nós não resolvemos porque não sabíamos resolver, porque a minha forma era de engolir tudo, a forma da Joana era de extrapolar tudo e acabávamos por tudo somado não chegar a um consenso. E isto tudo realmente levava-nos a uma crise, sem nós nos apercebermos. E realmente passámos algumas que foram momentos difíceis, mas que no fim ajudaram-nos a crescer. Penso que a crescer individualmente, como a Joana tem frisado várias vezes, começámos a conhecer-nos também melhor pessoalmente, mas também em casal. Acho que começámos a conhecer melhor o outro e melhor o funcionamento do casal. Para nós, o facto do Luís se calar mais fazia com que eu também
eu não percebia que o amar assim, por exemplo, era assim tão mau, porque para mim não era mau, para mim era uma coisa tão normal, uma coisa que, ok, eu hoje amo, amanhã estou bem, amanhã já é outro dia, não há problema nenhum. Para o Luís as coisas não eram assim, e portanto eu caminhava sempre, e isto cada vez ia aumentando mais, o facto de ele também não dizer que não estava bem, que estava mal, que as coisas não podiam ser assim. Portanto, ao mesmo tempo que nos calamos para evitar ou que tentamos até há um bocadinho o sol com a peneira, não é? Tentar, não, isto vai melhorar. Até mesmo na altura de stress, quer dizer, mesmo que o responsável seja o stress, o cansaço, qualquer outra situação, tem que se falar disso, porque depois na outra situação a seguir a reação pode ser a mesma e outra vez sobre o stress, sobre o cansaço. Eu acho que não há problema que isso seja assim, é preciso identificar e saber que é assim, porque senão é o continuar do acumular e eu continuo sempre a fazer da mesma maneira, ou o Luís sempre da mesma maneira, e isto continua sempre igual, continuamos estacas, não nos mexemos, porque somos assim, isto não evolui, quer dizer, não conseguimos construir nada sobre não funciona. Pronto, quer dizer, acho que... Então, se calhar agora abrimos o espaço para as perguntas. Aqui para já, escrita está aqui uma, quer dizer, na prática já referiram um bocado, mas é essencialmente, se notam que nas crises, quando são crises profundas, ultrapassando, se vocês também acabam por crescer, mesmo individualmente, sobre elas. E se eventualmente tem algum caso concreto que gostavam, se quiserem, partilhar sobre esta experiência. Sim, e até, pronto, em parte já tínhamos referido, realmente eu acho que as crises fazem-nos crescer muito e eu acho que basta pensarmos, e todos já passámos por isso, uma crise mesmo pessoal, uma crise que nós vivemos profunda, motivada por alguma coisa, não interessa agora. Quando realmente ultrapassamos essa crise, nós sentimos sempre que crescemos, sentimos sempre que estamos mais preparados para as situações difíceis do que antes. E eu penso que as crises realmente connosco sempre tiveram esse reflexo mais tarde. As crises dão-nos, se nós aproveitarmos a oportunidade, nós estamos a falar de crises, não é que as crises sejam umas coisas boas, não é? São coisas extremamente dolorosas e que nos deitam muitas vezes abaixo. O namoro, obviamente, não pode ser feito só de crises, porque senão não é namoro, porque o namoro também tem que ter, para além da dor, o amor, e portanto tem que ser bom, temos que estar bem, mas as crises dão-nos ferramentas para o futuro, ou seja, aquilo que temos sempre visto é que sempre que temos crises, adquirimos ferramentas para cada um e depois como casal para a vez seguinte. Pronto, são sempre trampolins para adquirir ferramentas para a vez seguinte, pronto, porque eu acho que isto nos vai acompanhar o resto da vida, sempre, quer dizer, isto vai ser uma coisa que é sempre assim, porque nós estamos sempre em constante mudança e as coisas vão sempre mudando na vida, não é? E por isso, uma situação uma crise assim grande. Eu lembro-me, por exemplo, nós, talvez a meio do nosso namoro, talvez já com 2 anos ou 3 de namoro, penso eu, ou mais. Nós namoramos 5 anos. Sim, pronto. Realmente tivemos se calhar a nossa maior crise de namoro, ou pelo menos uma das grandes crises do nosso namoro. Havia várias situações, pronto, nós não referimos, eu sou músico de profissão hoje em dia e a Joana é farmacêutica, e se nós pensarmos, são duas perspectivas de ver a vida completamente diferentes, a ciência e a arte. Não é que eu não pudesse ter música na minha vida e ele não pudesse ter ciência, mas ele tem mais ciência na vida dele do que eu música na minha vida, até começar a namorar com ele, portanto.
Na minha casa somos praticamente todos da mesma área, há médicos, biólogos, farmacêuticos e, portanto, é tudo muito à base da ciência e isso a mim condicionou-me muito, porque a minha perspectiva era muito de factos, é assim, não, quer dizer, não existe essa história da emoção e eu não sou, tenho uma frieza muito maior, precisamente porque a prática em casa era a ciência. E a determinada altura isto começou a dificultar-nos imenso a vida. No namoro nós já, nesta altura, já pensávamos também no futuro, em casar, em constituir família, em ter filhos, etc. E pronto, a vida de um músico é uma vida que pode ser muito instável, pode ser difícil também de conseguir ganhar muito dinheiro, de conseguir uma vida estável também economicamente, e o estudo assustava muito a Joana. E por outro lado, eu comecei a ver muito esta exigência, sim, mas também a frieza que havia também da parte da Joana, não sei se podemos dizer frieza assim, mas de forma mais, uma visão mais científica dos factos. Temos que ter dinheiro, porque temos que comer, porque temos que ter uma casa para viver, porque temos que ter um carro, porque senão não vamos trabalhar, porque temos que... porque para mim era tão simples como eu tirar o meu curso, eu ir trabalhar, ganhar o dinheiro. Isto era uma coisa completamente adquirida para mim e isto começou-nos a trazer muitas discordâncias, muitos pontos diferentes de ver, de perspectiva. O Luís, eu queria uma coisa muito segura e queria que fosse, tivesse a certeza que não íamos ter problemas nenhuns em termos, neste caso em termos financeiros, por causa dos trabalhos, e para o Luís é viver um dia de cada vez. Isto para mim é uma coisa extremamente assustadora, porque eu gosto de saber que as coisas vai ser assim, eu planeio que seja assim, pronto, na minha cabeça, e isso não, com a perspectiva dele isso não funcionava de todo, quer dizer, ele dizia, não, mas então vamos ver um dia de cada vez. Eu lembro-me que uma vez tivemos uma discussão num parque que já estava mesmo assim com um tom, porque ele dizia que não, mas tem que ser um dia de cada vez e vai correr bem, não, mas como é que pode ser? Então se tu não sabes se vais ter trabalho, quer dizer, isto é uma coisa, quando depois na verdade, na prática isso depois não é nada assim. Não. Mas pronto, voltando aqui à questão da crise, eu acho que isto começou a levar-nos para um caminho realmente sim, em que pusemos tudo em causa. E a determinada altura a situação já era se terminamos o namoro ou se não terminamos o namoro, já nem era de futuro, já não era nada nesse sentido. Pronto. Entretanto, realmente, e através de muito diálogo e muita hora de conversa acerca destes assuntos, fomos se calhar percebendo melhor o ponto de vista do outro. Eu acho que isto é uma coisa fundamental, que não era assim tão diferente. E quando nós começamos a mudar a perspectiva em nós, isto é, quando começamos a querer realmente acolher a opinião do outro, a acolher a visão do outro, nós aí já começamos também a encontrar menos diferenças e mais pontos de proximidade. E eu lembro-me que, por exemplo, dessa vez, e passado algum tempo, até porque as crises, nós não identificamos a crise naquele momento, é muito difícil. Estamos a dizer isso nós, mas também já ouvimos imensa gente a dizer que quando estamos a atravessar uma crise é muito difícil identificá-la. Nós vemos que há discussões, que há muitas discussões, que há cada vez mais discussões e que alguma coisa não está bem, mas assim, ver que é uma crise, acho que não. Sim, é difícil. E então, quando mais tarde olhamos para trás, e normalmente olhamos quando já estamos a conseguir ultrapassar, porque realmente já temos outro olhar sobre a situação, aí sim, começamos, como se costuma dizer, cai-nos a ficha e começamos a pensar, mas também tanta coisa, porquê? Porque na realidade, afinal, até estamos muito mais próximos do que nós imaginávamos. E eu acho que depois disto o que se nota é, se calhar, ok, eu sabia que a Joana, e ainda hoje, a Joana, a música, pronto, ela não é que seja o mundo dela onde ela está à vontade, ou seja o que for, mas
tem outra forma de olhar e, aliás, entretanto, no nosso namoro, etc., consegui muitas coisas até por incentivo da Joana. Mais tarde, a determinada altura, também pus em causa a minha área e tive para ir estudar outra coisa, e a Joana é que me incentivou a voltar a estudar música e a seguir outra vez por esse caminho. Portanto, mais tarde, realmente olhamos de outra forma, começamos a ver de outra forma. O que não significa que depois todas as crises desapareceram, que nunca mais tivemos crises. Ou seja, é possível que voltem, é possível que as coisas, aliás, sim, aliás, as crises voltam sempre, acho que não. Mas só uma parte curiosa é que esta história de por ser da música e ser a dificuldade de ganhar o dinheiro, quando eu acabei o meu curso e tinha que começar a trabalhar, havia uma série de investimentos que eu tinha que fazer, da cédula profissional, uma série de coisas, e que eu precisava de dinheiro para pagar isso tudo, e na altura os meus pais não me podiam ajudar e eu ainda não estava a trabalhar. E o Luís, com o trabalho dele na música, ajudou-me a esta entrada no mundo do trabalho. Portanto, é muito irónico, mas é verdade. Portanto, estão a ver estes pequeninos pormenores que depois se vão revelando na nossa vida, mas a verdade é que a música também dá dinheiro, neste caso, ajudou-me naquela altura. Portanto. Uhum. Aqui uma pergunta, já tenho aqui umas quantas. Vocês têm feitios muito diferentes e daí fazer sentido que tenham crises e as resolvam. Mas casais com feitios muito parecidos têm necessariamente de ter crises? Um casal que não tem crises no namoro não cresce? Há bocadinho nós estávamos a falar disso. Exato. Eu acho que... Atenção, se virem que a coisa já está mais ou menos respondida, basta fazerem a referência central da coisa e segue-se para a seguinte. Sim, pronto, eu acho que... não sei se ias responder, não. Pronto, eu acho que os casais todos vão acabar por passar por crises. O que, mesmo com feitios mais parecidos, pronto, ou mais próximos, eu acho que acabamos por passar. Podem ser, às vezes, coisas mais ligeiras ou assim, mas porque lá está, não tem só a ver com feitios, mas também tem a ver com aquilo que nós vivemos atrás, pronto. O que não quer dizer que realmente toda a gente discuta muito ou que toda a gente tenha realmente as mesmas dificuldades que nós passamos, que não é de maneira nenhuma assim, não é? Uns têm de uma forma, outros de outra, mas pelo menos nós acreditamos assim e temos visto também daquilo que lemos e ouvimos, que realmente é uma coisa que por muito queiramos, mais cedo ou mais tarde acabamos por atravessar mais ou menos crises. Sim, que não tem que ser com a dimensão que nós temos, não é? Porque o equilíbrio e estas crises que nós estamos a falar, para nós foi assim, quer dizer, cada casal tem uma dinâmica diferente e não é por não ter crises graves que não será feliz ou que não está em equilíbrio ou que não cresce, não tem nada a ver com isso, mesmo nada. Para nós foi assim, não é? Com certeza que há pequeninas coisas que há sempre diferenças, como eu estava a dizer, daquilo que se traz de trás, não é? E que às vezes se conseguem resolver, até porque os feitios são muito ponderados e consegue-se falar muito bem, dizer muito bem. Tem um ótimo autoconhecimento, que é uma chave para mim, para o diálogo entre casal. E aqui no nosso caso, eu era um bocadinho pobre de autoconhecimento, o que nos trouxe algumas dificuldades. Pronto, mas... Uhum. Então, eu vou dizer agora aqui mais duas perguntas e depois, pronto, para vocês pensarem, depois podem responder às duas. Primeira, quando existem estas crises, os nossos amigos e família vão percebendo o que está a passar e até começam a perguntar-nos se é a pessoa certa, se estamos bem felizes, se calhar não era para ser, acabando mesmo por nos influenciar sempre de alguma forma. Como ultrapassar isto? Ligamos ou não ligamos? Esta é a primeira. E depois a segunda, que vai um bocado no mesmo seguimento. No momento em que estavam a ter uma crise, não pensaram que se calhar deve haver alguém mais parecido convosco, mais adequado? Ou será
ou seja, não pensaram talvez esta não seja a pessoa certa? Como é que tiveram certeza de que era mesmo essa a pessoa? Sim. Há bocadinho nós também estávamos a conversar sobre isso, sobre a questão de quem nos rodeia, que eu acho que é extremamente importante quem nos rodeia. E eu estava a dizer precisamente isso ao Luís, que é, devem ser mediadores e muitas vezes acontece que pais e amigos não são propriamente mediadores, porque num conflito de casal não podemos tomar uma parte. Quando existe um conflito é dos dois, há sempre responsabilidade dos dois, porque eu não estou em conflito sozinha, estou em conflito com ele está comigo, portanto somos dois. Então, quando se toma partido, a agressividade que se sente logo para com essa pessoa, porque se eu souber, ou se o Luís, em determinada conversa, isto também acontece às vezes, que é, eu fui ter com aquela pessoa para me aconselhar, porque achava que era uma pessoa que me ia ajudar, pronto. E nós aconselhámos-nos muitas vezes com os nossos amigos. E também muitas vezes houve aqui alguma tomada de partido. Não foi propriamente, mas isto fez com que quando eu sabia disto, me sentia logo muito mais agredida, muito mais, então, mas já estão contra mim, e na verdade não era isso. E depois, e por isso é que eu estava a dizer que é preciso que eles sejam mesmo mediadores, só que aí também é a nossa posição. Por exemplo, eu sei que existem familiares meus que são muito mais, se eu dissesse que tinha um problema com o Luís, eu sei que me iriam dizer, mas que me diziam logo, então, mas é por aí, mas tens a certeza, e portanto, eu sei que há determinados assuntos que eu não posso ir pedir conselho àquela pessoa, porque à partida vai ser logo, mas tens a certeza, mas é mesmo por aí que quer dizer, portanto, eu também tenho que ser inteligente ao ponto de isto, de poder ir buscar ajuda a quem eu sei que também me pode ajudar e que não me vai, em vez de me espicaçar mais, vai mediar o conflito que eu tenho com o Luís. Porque no fundo o conflito é entre mim e ele. E nós é que temos que aqui decidir e resolver entre nós. Não é a outra pessoa e porque a outra pessoa vai dizer. É muito fácil deixar-nos influenciar por isso. Eu acho. Eu acho que também, pronto, depois as pessoas que nos estão próximas, lá está, como dizia a pergunta, que estão connosco regularmente e assim começam a perceber-se que naquele momento não estamos bem, vão sempre perguntar-nos este tipo de coisas, se calhar se é por aí ou não. E eu acho que numa crise, uma crise no namoro, nós próprios acabamos por nos questionar, não é? Se realmente é por ali, aquela crise que eu há pouco estava a referir, realmente passou-me imensas vezes pela cabeça e acho que é importante duas coisas, ouvirmos os outros e também acho que às vezes tentarmos ser nós próprios a termos a decisão final, isto é, ok, eu até posso nem saber, não é? Nesta situação eu até nem sei se é a pessoa para mim porque estou numa crise, porque estou num momento realmente difícil, mas esta pessoa tem esta e esta e esta características de que eu sempre gostei e que eu acho que ainda valem a pena nós continuarmos a tentar. Ou não, pode ser a situação também, não é? Numa crise do namoro, pode ser realmente a situação de terminar o namoro e de viver com isso. Exatamente. E depois, durante pronto, com as pessoas que nos rodeiam, realmente é muito difícil depois atravessarmos, até porque depois as pessoas sentem-se mal connosco, não é? É normal, os nossos amigos, nossa família, é normal que aconteça isto. Se a crise for bem vivida por nós, quando for ultrapassada, eu penso que também essas pessoas vão reconhecer, pronto, que realmente valeu a pena, que sofremos como toda a gente sofre, mas que valeu a pena, pronto, que realmente há ali coisas boas. Pronto. Mas também saber procurar ajuda, eu acho que é essencial, é saber procurar a ajuda. É porque cada amigo ou cada familiar tem a sua vivência, a sua experiência, apesar de gostar muito de nós, pode ter uma opinião muito dura sobre a situação.
e que às vezes nos vai ainda deitar mais abaixo ou que nos vai pôr ainda mais em dúvida. E aquilo que nós queremos é, por nós próprios, entre nós os dois, chegarmos a alguma conclusão e que alguém, como mediador, que são esses amigos ou esses familiares, temos que tentar procurar, e às vezes para questões é um, para outras questões é outro, que nos vai ajudar a mediar a situação e perceber, mas será mesmo assim? Mas é mesmo isto que vocês querem? Mas já pensaram se conseguem viver com isto assim desta maneira? Acho que é mais por aí. Ok, então só para perceber, porque algumas pessoas podem não ter percebido bem, então os amigos e a família são pessoas que ouvimos porque ao nos querem bem podem dar algum conselho, mas a ação e a tomada de posição tem que vir sempre da nossa parte, é isso? Só para confirmar. Sim, okay. Sim. Pronto, era só porque como mediação, conselho e tal, as coisas podiam ficar muito claras, então foi só para... Tenho uma expressão de um amigo meu que eu acho que é sempre importante. E eu também, quando alguém me pergunta alguma coisa, é uma coisa que digo muito e por isso agora também refiro, que é eu posso aconselhar aquilo que me parecer correto na altura, mas a decisão final, a minha vida é minha, a vida da Joana é da Joana, a vida do Zé é do Zé, ou seja, cada um realmente, no fundo, tem de se tentar perceber dentro de si qual é então a tomada de decisão. Há ditados populares muito antigos, neste caso é sobre o casamento, mas que é também para o namoro, que é entre marido e mulher não se mete a colher. Isto tem uma verdade de fundo, que é exatamente esta de servir as pessoas, os amigos serem os mediadores, mas entre nós, somos nós que temos que lidar com isso, somos nós que temos que tomar a decisão, só nós. Ok, pronto. Bem, Luís e Joana, muito obrigado mais uma vez pela vossa disponibilidade e pelo vosso testemunho. Vamos acabar agora, porque já são horas. Muito obrigado a todos pela vossa presença e voltamos a exortar-vos a que partilhem também o projeto e o trabalho que tem sido feito. Muito obrigado a todos, um bom resto de fim de semana e até à próxima, se Deus quiser. Até à próxima, obrigado. Love.